E depois das classificações sprint, tivemos uma situação que gerou uma polêmica muito grande esse final de semana, que foi a situação do Lance Stroll. Vocês estão vendo na tela aí a imagem do Stroll, né, que obviamente é uma foto, não é um vídeo. Ele passou ali muito chateado, desceu do carro muito chateado, acabou empurrando o membro da equipe Aston Martin. E depois, além disso, né, quando ele foi dar a entrevista coletiva, ele foi muito mal educado, acabou falando um palavrão, foi muito seco com o entrevistador ali, com o repórter. Então, realmente, isso gerou uma polêmica muito grande. E isso gerou também com que aquele boato que vem circulando no paddock da Fórmula 1, que é o Stroll está causando prejuízo para Aston Martin. O Stroll não está andando nem de próximo perto do Alonso. O Alonso, que nesse final de semana é o único piloto que tem 100% de aproveitamento em relação a chegar na terceira sessão da classificação, que é o Q3. O Alonso, de novo, chegou ao Q3, o Stroll não chegou nem ao Q2. Então, realmente, essa situação está ficando muito difícil e, no final das contas, o tempo vai dizer o que vai acontecer em relação a isso. O que o Stroll fez, realmente, não dá para tentar arrumar uma justificativa com a postura do Stroll. Nem ali, quando ele aparentemente empurrou um membro da equipe, que pelo que eu entendi é o preparador físico do Stroll, e nem o que ele fez na entrevista, né, quando ele foi extremamente seco, falou um palavrão ali. E o que eu acho que está acontecendo é o seguinte: o Stroll, a gente vem falando aqui ao longo do Traduzindo, né, eu venho dando pelo menos a minha visão. Eu não conheço o Stroll, não tenho nada para falar sobre ele, mas assim, fora que ele não está entregando de resultado para a equipe, fora tudo isso, o que eu acho que está acontecendo com o Stroll é o seguinte: ele não quer ficar mais lá. É muito difícil acreditar que uma pessoa, independente da profissão dela, queira ficar num ambiente onde todo mundo olha para você de uma maneira: poxa, você só está aqui porque seu pai é dono da equipe, poxa, se você não fosse bilionário, você não estaria na Fórmula 1. Então, realmente, só o Stroll sabe o que é passar por isso, mas eu acho que dá para dizer que, obviamente, não deve ser uma sensação boa. Então, realmente, eu não sei se o Stroll vai continuar na Fórmula 1 por muito tempo. Se o Stroll não continuar na Fórmula 1, tem também o boato, os rumores, melhor dizendo, que se o Stroll sair, talvez o Lawrence Stroll, que é o pai dele, talvez não continue também com a equipe, né? O Lawrence, que é o pai do Stroll, para quem não sabe, ele é o dono da Aston Martin. E também, eu não conheço o pai do Stroll também, eu não sei se o pai do Stroll quer ter uma equipe de Fórmula 1, porque queria que o filho dele fosse piloto de Fórmula 1. Eu não sei se o Stroll sair da Fórmula 1, se ele vai continuar tendo interesse de continuar com a equipe ou não. É um grande empresário, né? Um cara que tem que ser um grande empresário para ter condições de comprar uma equipe de Fórmula 1. E assim, a gente tem até trouxe aqui uma tela para vocês, né, de quando o Stroll comprou a equipe em 2018, a gente está aqui na tela, Lufinha, pode pôr para mim, por favor. A imagem aqui, né, uma notícia, quando ele comprou a equipe, na época ele comprou por 117 milhões de dólares a equipe, que hoje é Aston Martin, que na época se chamava Force India, que depois veio a se chamar Racing Point e depois se tornou a Aston Martin. Então, foi bem nessa época que o Stroll acabou indo para essa equipe, né? O Stroll que estreou na Fórmula 1 na Williams em 2017, também como um piloto pagante. Ele foi companheiro, inclusive, do Felipe Massa naquela época. E depois, no ano seguinte, ele saiu da Williams, foi para a Force India, né? Que o pai dele acabou eventualmente comprando, que hoje é a Aston Martin. Eu não sei o que vai acontecer. Se o Stroll filho sair, talvez o pai saia junto. E se sair, comercialmente, talvez não tenha sido um mau negócio para o Stroll pai, que, como eu acabei de falar, é um grande empresário. Porque, como vocês podem ver na notícia, na época ele comprou essa equipe por 117 milhões de dólares. E hoje, uma equipe de Fórmula 1, a gente tem uma noção mais ou menos de grandeza, que a Alpine foi vendido um quarto da equipe Alpine, foi comprada por um grupo de investidores, e esse um quarto custou 250 milhões. Ou seja, se a Alpine 25% é 250 milhões, então a gente pode falar que uma equipe de Fórmula 1 custa mais ou menos $1 bilhão. Então o pai de Stroll, que é um grande empresário, não sei se por sorte ou tendo a visão, né? Eu digo por sorte por quê? Porque de 2018 para cá, a Fórmula 1 cresceu muito, evoluiu muito, o valor, a audiência, tudo está ligado e tudo cresceu, mas de qualquer maneira, se ele pagou 117 e hoje vale 1 bi, também é um bom negócio para o papai Stroll, comercialmente falando, caso ele venha a se retirar da Fórmula 1, mas o que vai acontecer, eu não sei, por mais que, como eu falei, nada que dá para falar, que o Stroll tenha feito, dá para justificar, mas eu olhando assim, um menino, um jovem, que está ali, de certa maneira, trabalhando,
O Stroll, acho que esse final de semana até foi um indicativo quanto o Stroll é dedicado, porque fisicamente essa corrida foi tão difícil, a gente vai falar sobre isso também, e ele aguentou a corrida. Então, um cara que deve se preparar fisicamente, deve estar ali junto com a equipe, está fazendo o que ele pode fazer. E se está ruim para ele, eu sinto que eu, particularmente, apesar de não compartilhar com as atitudes do Stroll, ao mesmo tempo, eu não tenho prazer nenhum de ver ninguém sofrendo. E esse menino, aparentemente, apesar de tudo, apesar de ser bilionário, está sofrendo, então eu não gosto de ver ele sofrendo, e se ele está sofrendo, talvez para ele seja a melhor coisa seguir outro rumo. Ele tem esse privilégio de poder fazer outras coisas da vida, respirar novos ares, e se não está bom ali para ele, talvez a melhor coisa para ele seja fazer alguma outra coisa da vida e tocar a vida dele, mas o tempo vai dizer o que vai acontecer.